Olá, amigos do canal, bom dia, boa tarde, né? Eu não sei como é que você está recebendo esse vídeo. Que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, possa te abençoar, a ti e a tua família. Meus irmãos, eu queria trazer mais um vídeo a respeito da Palavra de Deus, né? Vou citar aqui uma passagem bíblica, dessa vez eu deixei aqui preparada, para não dizer coisas que as pessoas possam não entender, né? Às vezes eu falo com uma linguagem mais simplificada, e alguns me criticam, né? Porque eu não estou falando da Palavra de Deus, mas não é que eu não esteja falando da Palavra de Deus, é apenas a maneira como eu falo, para que aquele que não tem o hábito de ler a Bíblia, né, que é o meu público que eu estou tentando atingir, é o público que ainda não creu, né, para que ele possa entender, né, essa palavra, a maneira de falar, né. Deus me separou para isso, né, para levar a palavra de Deus àqueles que ainda não foram alcançados, né. Assim como Paulo falou, né, para mim não edificar em terreno, né, alheio, né, onde os alicerces já foram colocados, né. Então eu vou trazer uma palavra aqui para aqueles que não creem, para aqueles que creem também, é claro, toda palavra é boa, né? Perfeita e agradável. Vamos lá dar uma olhadinha aqui no que diz o texto bíblico. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, está dizendo assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele continua, né, falando sobre o restante do texto. Eu queria parar aqui, irmãos, porque na verdade essa parte do texto ela fala sobre a justificação pela fé. E não é bem o que eu queria falar. A justificação pela fé é um assunto que eu tenho bastante vídeos a respeito, mas eu queria falar sobre o termo que é muito usado no meio cristão, né, no meio evangélico, católico, sobre o que nós fazemos diante de Deus, né? E muita gente pergunta, o que é isso, esse termo, o que nós fazemos diante de Deus? Bom, esse texto ele dá um exemplo do que é estar diante de Deus, o que é fazer alguma coisa diante de Deus. Para mim, a expressão significa o que você faz diante de Deus é o que você faz por Deus ou para Deus. E essa passagem ela dá um exemplo. Por exemplo, o cristão ele pode ser visto diante de Deus, ou seja, é uma maneira que só Deus vê. Quando você crê em Deus, crê em Cristo pela fé, né? Você agora diante de Deus, ou seja, isso só serve para Deus, para as outras pessoas, os incrédulos, né, os ateus, aqueles que não creem de alguma forma, eles não veem a gente assim, a não ser pela luz que resplandece em nossas vidas através de Cristo, né? A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, então o sal da terra, né? Então, de alguma forma, eles veem a luz de Cristo através de nós. Mas sem isso, né, tudo que fazemos, nós fazemos diante de Cristo. Por exemplo, diante de Deus. Um exemplo, quando nós pecamos, né, o incrédulo ele peca na escuridão. Né? Só quem vê o pecado do incrédulo geralmente é Deus. Então ele peca na escuridão. Ele fala uma coisa, mas nos bastidores ele faz outra. Já o cristão não. Mesmo que ele fale uma coisa e faça outra, quando ele peca diante de Deus, ele peca diante da luz. Né? Então, nós cristãos fazemos as coisas diante de Deus. Tanto as nossas obras, boas ou ruins, está diante de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa diz, eu vou fazer alguma coisa aqui porque eu estou fazendo diante de Deus. Você sempre que é cristão, sempre vai fazer as coisas diante de Deus. E às vezes os incrédulos vão ver, e às vezes não. E o incrédulo também, de certa forma, é a mesma forma. Tudo que ele faz, Deus vê. Certo? Mas ele não faz por Deus, não faz para Deus. Ele faz por ele mesmo. E o cristão, quando ele fala isso, diante de Deus que eu estou fazendo algo, né? Ou é por Deus que você está fazendo, ou para Deus, né? Então o cristão, quando ele obedece, o cristão, se ele não rouba, se ele não faz qualquer outra coisa errada, ele faz diante de Deus, ele faz por Deus. Então essa expressão significa isso. Fazer as coisas diante de Deus é fazer para Deus, fazer por Deus e onde Deus está vendo. Certo? É para agradar a Deus que nós fazemos. Então, fazer isso. Então, esse texto, para mim, ele fala um pouco sobre isso, porque quem está diante de Deus é justificado pela fé e não pelas obras.
Depois eu trarei outro vídeo esmiuçando um pouco mais isso. Mas por enquanto é isso mesmo, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Ele possa trazer paz e prosperidade para a tua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.